Quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E o Brasil está pegando fogo, minha gente. A coisa está fervendo. E essa turma lá de Brasília não sabe para que lado correr. Esta é que é a verdade. Entre uma manchete aqui e outra manchete ali, o fato é que ninguém sabe quais passos darão daqui por diante. Por quê? Porque o custo da arrogância transformou o Brasil em alvo americano. Esse é o ponto. E é disso que nós vamos falar e muito mais, claro. Olha só. Dizem que o Inácio está preparando um pronunciamento em rede nacional para hoje ou para amanhã. Deixou no ar. Para poder rebater Donald Trump. Olha só, já começa errado. Por quê? A carta que Donald Trump enviou ao Inácio nem foi recebida em mãos. Ou seja, não foi oficializada. O próprio Itamaraty leu e devolveu a carta. Ponto. Segundo ponto, é uma questão diplomática, comercial. Então, o papel do Inácio é tratar de resolver o pepino e não vir fazer um pronunciamento em rede nacional para se vitimizar e apontar o dedo, claro, para o nosso presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, a não ser o fato de ser extremamente popular e muito admirado por Donald Trump. De quem é a culpa? De Bolsonaro? Bolsonaro tem culpa de ser admirado? Claro que não. É o Inácio que tem que ter culpa por não encontrar espaço em meio algum, diplomaticamente falando. Mas ele quer reforçar, através de um pronunciamento, a soberania brasileira, e a aplicação de medidas recíprocas aos Estados Unidos. Ele que tente aplicar medidas recíprocas, porque Donald Trump já afirmou: se houver alguma medida de reciprocidade, o índice adotado será somado aos 50% que eu já entreguei ao Brasil. Ou seja, é melhor ficar quietinho e fazer como os outros países fizeram. Sentaram à mesa e conversaram com Donald Trump. A China, que é a China, que é muito mais poderosa que o Brasil, se sentou à mesa, dialogou com o governo americano e chegaram a um consenso de tarifas, que a princípio está valendo por 90 dias e depois será confirmado ou não, dependendo do andamento das coisas. Se a China aceitou sentar e dialogar, por que que o Inácio acha que pode empeitar os Estados Unidos da América? Quem é o Brasil na fila do pão para esta finalidade? Mas nós somos o dono do agro, nós alimentamos o mundo. Sim, cara pálida, mas alguém tem que comprar. E se os Estados Unidos não compram, a China por si só não tem condições, não tem calibre financeiro nesse momento para comprar tudo que o Brasil produz. Não é assim que a coisa funciona. Até porque a China está comprando grãos americanos também. Então é hora de sentar, dialogar, conversar, encontrar uma forma e deixar as ideologias de lado. E lembrar que tudo é culpa sua, Inácio, que usou o BRICS para atacar os Estados Unidos frontalmente. Acabou de acontecer e o mundo viu. Agora, a diplomacia brasileira atravessa seu pior momento desde o fim da Guerra Fria. E não é exagero que eu estou falando. Porque esse recente tarifaço anunciado por Trump contra os países do BRICS, incluindo o Brasil, não apenas expôs a fragilidade econômica do país, mas também escancarou um governo mergulhado em retórica vazia, alianças perigosíssimas de palco. Cada movimento subsequente, ao invés de corrigir o rumo, só aprofundou a sensação de que Brasília virou-se um teatro de improviso, onde a soberania é proclamada aos gritos, aos berros, e não exercida com estratégia, diplomacia. É importante destacarmos aqui, meus amigos, que o atual governo
procura criar inimigos externos, não somente para justificar seu próprio fracasso governamental, como também criar narrativas consequentes de visões nos campos ideológicos, né? E, claro, atingindo todo o setor conservador, não só do Brasil, como de fora do Brasil. É querer implantar um sistema comunista no grito. Não é assim que funciona, não vai funcionar nunca. Porém, como um péssimo gestor que é, o Inácio não se deu conta de que, além de ter perdido qualquer protagonismo político internacional, não enxerga que a política de esquerda, ideológica principalmente, está em plena decadência e muitos países estão trocando suas lideranças para o campo da direita. É isso que está acontecendo no mundo e ele parece que não enxerga. Pois é, é como diz o outro, o Inácio deveria agradecer Donald Trump, pois ele atendeu aos pedidos da esquerda, que ficou essa semana inteira, hoje, tentando fazer manifestações, pedindo para taxar os super ricos, não é isso? Donald Trump taxou os super ricos, pronto, 50%. Já para a esquerda, o tarifaço, né, eles têm que encontrar uma saída. O tarifaço é um presente para o Inácio, que agora tem de se colocar como vítima yankee. Ah, ele é uma vítima. E pode também jogar a culpa do fracasso econômico nos Estados Unidos, assim como Cuba faz até hoje. É culpa do imperialismo que tornou Cuba um nada. E olha que o Inácio foi influenciado, né, por ministros do Supremo, hein? Então, o que ele quer é dizer que o Brasil está nessa situação por conta de uma influência negativa de Jair Bolsonaro. Porém, para o Brasil, criar artificialmente um inimigo, digamos, externo, coloca o país à beira de um impacto econômico real e muito perigoso, que vai afetar a todos os brasileiros. E em vez de olhar para suas decisões internas, resolver seus próprios problemas, o seu alinhamento ideológico com países ditatoriais torna-se preferencial, o que bate de frente com os interesses norte-americanos. Ao invés de ele sentar, estudar, planejar, encontrar uma forma de equilibrar a situação, não, prefere jogar a culpa em Jair Bolsonaro e Donald Trump. Mas o teatro estava apenas começando, né, no dia de ontem, pois antes de se manifestar, o Inácio e o ministro Barroso, presidente do Supremo, trocaram um telefonema, discutiram qual seria a resposta oficial que o Brasil daria para as declarações de Donald Trump. Isso mesmo. O chefe do executivo e o chefe do judiciário juntos, costurando uma reação diplomática e política. O que é que o judiciário tem a ver com isso, a não ser o fato de que aquele ministro e outros estão na mira, estão no alvo de Donald Trump, né? O judiciário e o executivo nesse momento agindo como se fosse a mesma engrenagem. O que deveria ser aí um exemplo de equilíbrio institucional, onde o Itamaraty tomasse as rédeas para tentar solucionar o problema, se transforma, na verdade, em símbolo de promiscuidade entre os poderes. Um pacto informal que contorna a Constituição em nome da autoproteção. O chefe do executivo e o chefe do judiciário, que deveriam ser freios um ao outro, agiram como sócios de um projeto institucional cada vez mais concentrado e opaco. A cena é inédita e preocupante, claro. Para piorar, o Inácio subiu o tom e prometeu responder às tarifas com a lei da reciprocidade, sem pensar nas consequências. É o velho jogo de palavras do Planalto. Bravata, né, no lugar de estratégia, no lugar aí de altivez de um estadista, mas prefere o palanque no lugar da diplomacia técnica. Ao rebater Trump com slogans vazios, o Inácio agrada a militância
embebecida com o álcool das narrativas e trai o Brasil. Falar em reciprocidade quando se depende da economia americana é, no mínimo, ingênuo. No máximo, suicida. O clímax da decadência diplomática brasileira veio com um gesto mais simbólico e patético da crise. O Itamaraty, ao invés de responder à carta de Donald Trump, preferiu devolvê-la. Por isso considerou a carta ofensiva. Um ato de diplomacia infantil que mais parece saída de uma novela venezuelana do que de um país que faz parte do G20, que quer se sentar à mesa com os principais países do mundo. A carta nem sequer havia sido entregue oficialmente. Mas isso não impediu o governo de encenar mais um capítulo do seu ressentimento ideológico. Em vez de discutir soluções, o Brasil responde com indignação performática. Em vez de negociar, dramatiza. No mundo real, tarifas como as impostas por Trump exigem inteligência, firmeza e capacidade de articulação internacional. Saber sentar, dialogar, trocar ideias, como fez a China, como fez o México, que muito embora seja uma presidente esquerdista, ela conseguiu contornar a situação e Trump retirou as tarifas que havia imposto ao México. Mas o Inácio não. O Inácio, porque é nossa soberania. Qual soberania? Mas no Brasil de hoje, a resposta vem em forma de telefonemas secretos, gritos de imperialismo e recusa em receber cartas. Uma diplomacia de chilique, vestida de soberania. E como resultado, o Brasil está ficando um país isolado, um governo acuado, um judiciário partidarizado, e uma elite política mais preocupada com as narrativas do que com o preço da soja, o preço do aço, dos empregos que vão ser perdidos, que vão sofrer o impacto direto. Infelizmente, essa conta todos nós brasileiros teremos que pagar. E pagaremos também por nossa culpa, que demoramos a reagir, que em momento algum quisemos arregaçar as mangas e partir para manifestações mais fortes, mais incisivas, decisivas. Nós brasileiros, como sempre, nos acomodamos. E quando acordamos recentemente, já era tarde. Já estavam preparando a cabeça de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Donald Trump joga o xadrez com peças geoeconômicas. E o Brasil responde com uma guerra de fantoches. O povo, como sempre, é que vai pagar a conta desse espetáculo, Fato é que o Brasil entrou aí na panela de pressão, meus amigos, uma panela de pressão de comércio internacional. Não foi por acidente. Quando Donald Trump anunciou a imposição de novas tarifas aos países do BRICS, atingiu diretamente o Brasil. Até porque o Brasil é que sediou essa última cúpula. Parte do governo correu para vestir a fantasia de vítima. Mas a verdade é que essa crise foi cozida em fogo brando, em banho-maria, alimentada por escolhas ideológicas, alianças erradas e uma política externa que trocou o pragmatismo pela militância. A conta, como alertou o próprio Eduardo Bolsonaro, chegou e veio em dólar. O tarifaço é mais que um revés comercial, é um retrato de um governo que subestimou as regras do jogo internacional. E que agora, claro, tenta converter sua própria incompetência em retórica de resistência. Logo após o anúncio, o Inácio tentou posar como estadista incompreendido. Disse que responderia à provocação com a tal lei da reciprocidade, como se o Brasil tivesse o mesmo peso que os Estados Unidos na balança global. Temos que defender nossa soberania.
Uma reação mais simbólica do que eficaz. Em um mundo que exige ação estratégica, não discursos inflamados. A oposição, por sua vez, reagiu com ironia e precisão. O Eduardo Bolsonaro apelidou a medida americana de Tarifa Moraes, em referência àquele ministro, cuja atuação autoritária já se tornou alvo de preocupação internacional. O mundo inteiro está falando daquele ministro. Segundo o Eduardo, as sanções são reflexo direto das decisões judiciais que transformaram o Brasil em um ambiente hostil à liberdade de expressão e à segurança jurídica. Não se trata apenas de comércio. Trata-se de um recado geopolítico. E o Brasil, que preferiu alianças com a China, com a Rússia e regimes totalitários, agora é tratado com o rigor que sua arrogância diplomática provocou. E eu pergunto aqui, será que o Inácio está esperando um socorro por parte da China, por parte da Rússia, ou qualquer outro sem juízo como ele? Ou vai descobrir que nesse vespeiro, políticos ardilosos como Xi Jinping e Vladimir Putin não mergulham? Eles não são trouxas. Quando o calo aperta e o caldo engrossa, eles sentam à mesa para conversar. Mas enquanto isso, o Planalto tenta conter os estragos com vitimismo e teatrinho de soberania. Uma voz lúcida, por sinal, surgiu logo que saiu a notícia do tarifaço de Trump. Felizmente existem. Foi a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse o seguinte em sua rede X: com a objetividade de um gestor que conhece o chão de fábrica e a realidade das exportações, Tarcísio se referiu da seguinte forma: ideologia e aritmética não se misturam. Em outras palavras, o governo do Inácio brincou com o sistema internacional e agora assiste a fatura sendo cobrada. Segundo o governador paulista, cabe agora ao governo federal o esforço diplomático para resolver a questão com maturidade política e visão de Estado, sem se esconder atrás de narrativas e sem responsabilizar quem não está mais no poder. A responsabilidade é de quem governa e não de quem está fora, afirmou Tarcísio de Freitas. O Inácio colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro. A responsabilidade de quem governa. Narrativas não resolverão o problema, afirmou Tarcísio de Freitas. Tá? E por falar nisso, o Tarcísio de Freitas se encontrou com Jair Messias Bolsonaro hoje, logo aí na hora do almoço, pouca tarde, né? Lá em Brasília. Foram almoçar juntos em uma churrascaria na região de Vicente Pires, no Distrito Federal. O momento foi compartilhado aí nas redes sociais do ex-presidente e também do Tarcísio de Freitas. O encontro pode ser considerado como a primeira agenda política de Jair Bolsonaro após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que as exportações de produtos do Brasil sofrerão essa tarifa de 50%. Mais cedo, Tarcísio de Freitas reafirmou que acredita que o presidente Jair Bolsonaro será inocentado no julgamento do Supremo Tribunal sobre a tentativa de golpe de Estado. É isso aí. Como a gente costuma dizer, ok, né? Mas outro que se manifestou também foi o Ciro Nogueira, dizendo que o senhor presidente Inácio não perdeu uma oportunidade para atacar com palavras o presidente da maior economia do planeta, a maior economia das Américas. E ao invés da diplomacia, preferiu apostar em ataques infantis contra um país muito mais poderoso e muito mais forte que o Brasil. E com isto, conseguiu destruir a relação mais antiga do Brasil nas Américas. Agora, a população vai sofrer com as consequências que o radicalismo do PT assumiu. Porém,
o comentário mais aguardado era do próprio mito, né? Jair Bolsonaro, que se manifestou em sua rede X mais tarde. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Disse Jair Bolsonaro em referência ao livro de Provérbios 29:2, né? Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que é alvo de perseguição. Mesmo debilitado e com sua saúde frágil, inclusive foi afastado por ordens médicas, né? Jair Bolsonaro continua sendo o nome mais lembrado e o mais temido pelo sistema. Por isto, tentam aniquilá-lo politicamente, moralmente e judicialmente. Não por justiça, mas por medo. É o que diz um trecho da publicação no perfil do presidente Jair Bolsonaro na rede X. Já a esquerda, em geral, se manifestou com a elegância de quem foi atropelado por um caminhão e não conseguiu anotar a placa, né? Todos apontando o dedo para a família Bolsonaro, dizendo que eles são traidores, que eles estão trabalhando contra o Brasil e que Trump só fez o que fez por influência negativa de Bolsonaro, né? E, claro, inclusive a esquerda chegou a postar, aí alguns esquerdistas postaram uma foto do Tarcísio com um boné de campanha de Donald Trump, escrito Make America Great Again, né? Mas é assim que funciona. É assim que a esquerda trabalha. Esse é o Brasil do atual governo do PT. Quem tenta construir pontes com o mundo é acusado pela esquerda petista de traição, né? Enquanto os que destroem as relações comerciais viram heróis da militância. O resultado está aí. Trump joga um xadrez com tarifas. O Brasil responde com chilique, censura e telefonemas secretos. Não? A economia derrete, os mercados se retraem e o agronegócio, motor da balança comercial, é quem paga o preço de um governo que decidiu fazer política externa com bandeira vermelha e tapa-olhos ideológicos. O Brasil não foi surpreendido. O Brasil foi atropelado pela própria arrogância. E enquanto o Planalto grita soberania, o mundo responde com tarifas, sanções e isolamento. E o que é que vem agora? É o que todo mundo pergunta, né? Mais discursos, mais blá blá blá, mais narrativas e menos resultados. É um povo que, mais uma vez, está sendo levado à lona pelo teatro de quem prefere perder com pose do que vencer com razão. É assim que está sendo apreciado a atual situação por analistas de diversos setores do Brasil, inclusive gente da própria esquerda. Ninguém está apoiando o papel do Inácio. Ninguém está dando apoio a ministro algum. Estão todos apontando o dedo e dizendo que faltou jeito, faltou maneira e principalmente faltou diálogo na diplomacia brasileira para acertar o passo com os Estados Unidos. E enquanto o Brasil resolveu bater de frente com a maior potência militar e econômica do mundo, nós, povo brasileiro, estamos aí nos preparando para ver o que vem de ruim pela frente, infelizmente. Meus amigos, por hora é isso que está acontecendo. Dizem que muita coisa vai vir à frente ainda nesses dias, se não for hoje ou amanhã, porque eu estou gravando agora 16 horas e 10 minutos, não sei se está saindo alguma notícia a mais. Então, é bom todos estarmos aí atentos para ver quem é que vai dar um passo atrás, né? Para ver quem primeiro vai retroceder e evitar uma briga maior. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.